Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu tenho aqui alguns recados bem rápidos para te dar antes da gente entrar no conteúdo de fato. O primeiro recado é o seguinte: quando a gente gravou essa aula aqui, ela teve aí de material bruto cerca de 3 horas, tá? E a nossa ideia inicial era que a gente tivesse um único vídeo. A gente analisou o material e viu que era muito grande, muito denso para disponibilizar em uma única aula, e nós resolvemos transformar então esse material todo, essa gravação, em uma playlist com várias aulas um pouco mais curtas. Então você consegue começar num dia, terminar no outro, enfim, e acompanhar esse processo do início ao fim para você aprender a criar esse dashboard do absoluto zero, tá bom? Até o finalzinho lá tem todos os detalhes ao longo de todo esse conteúdo aqui. Então esse é o primeiro recado. Por que eu tô te falando isso? Talvez você chegou nesse vídeo aqui e você já vai entrar na metade do conteúdo, por exemplo. Confere aqui do ladinho que tem a playlist para você voltar lá na primeira aula e começar desde o começo para não perder nenhuma das etapas, nenhum dos detalhes que são importantes ao longo de todo esse aprendizado aí que a gente compartilhou com você, tá bom? Então confere aqui, a gente vai deixar na descrição aqui também o link da playlist para você começar do começo e ir até o final dessa sequência aqui. E o segundo recado é o seguinte: nesse momento em que a gente está produzindo esse material, a gente está pensando sobre a possibilidade de disponibilizar já esse projeto finalizado, pronto já para você conseguir baixar gratuitamente, tá? Se isso for interessante para você, coloca aqui nos comentários desse vídeo que você está assistindo ou de vários vídeos aqui dessa playlist, enfim, para a gente entender se isso é interessante ou não. Eu considero que é importante você, além de ter esse projeto já pronto, né, para você conseguir acessar e tudo mais, aprender todo o conceito que a gente divulgou ao longo dessas aulas aqui, para você aprender, né, como que a gente aplica isso, como que funciona todo esse processo de criação, tá? Mas enfim, coloca o comentário aqui se isso for importante para você, se for interessante, e a gente vai decidir então se vai liberar esse acesso ou não, tá bom? Vai depender muito dos comentários de vocês aqui. E para finalizar, se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu no canal, faz sua inscrição aqui, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que semanalmente a gente compartilha aqui com você. Também deixa o seu like aqui que ajuda bastante a gente chegar em mais pessoas e divulgar aqui o nosso trabalho. E participe aqui nos comentários com sugestões, com críticas, enfim, com perguntas para que a gente consiga aqui trocar uma ideia e evoluir junto com você que está assistindo esse conteúdo aqui agora. Dito isso, então, a gente vai lá para o conteúdo desse vídeo. Lembrando mais uma vez, se você chegou através desse vídeo aqui e ele não é o primeiro dessa playlist, toca no link ali, volta lá no início, porque cada detalhe ao longo dessa sequência de vídeos aqui importa muito. Já estou aqui com o meu Looker Studio aberto, tá? Se é a primeira vez que você está acessando, você vai precisar criar uma conta no Looker Studio. Provavelmente essa página vai estar em branco aí para você, né? Ele disponibiliza aqui para a gente alguns modelos também, a gente não vai usar nenhum tipo desses recursos, a gente simplesmente vai clicar aqui em criar um novo relatório, tá? O que eu quero pontuar aqui antes da gente começar? É importante que você esteja conectado, que você crie sua conta, né? Se for o caso de criar uma conta do zero, aqui no Looker Studio, com o mesmo e-mail que você tem acesso às contas de Google Ads, para que ele já consiga compreender esse vínculo entre as contas e consiga listar ali para você quais são as contas que você tem acesso para já conseguir conectar isso automaticamente, tá? Então presta atenção nesse detalhe aí também. Vamos clicar aqui em criar relatório e ele vai abrir para a gente uma página em branco. Carregou aqui para a gente. A primeira coisa que ele pede então é qual fonte de dados a gente quer trazer para cá, qual que vai ser a nossa origem de dados. Você pode ver que tem várias opções aqui, tanto conectores do próprio Google, tá, que fica nessa primeira parte aqui, como outros conectores também homologados aí, conectores de terceiro também, tá bom? Então você pode dar uma olhada com mais calma aí depois. Nesse caso aqui, a gente vai trazer então Google Ads, né? Vou clicar aqui em cima. Abriu essa janela, você vai escolher qual conta você quer importar os dados aqui para dentro desse dashboard, tá? Então vou selecionar essa daqui e vou clicar aqui em adicionar. Cliquei aqui, pode ver que ele já carregou aqui pra gente e por padrão ele sempre traz essa primeira tabela, a gente não vai precisar dela, já vou deletar ela daqui. Aqui então a gente começa a fazer as nossas primeiras configurações. Eu gosto sempre de organizar algumas questões aqui já para começar o nosso projeto com mais produtividade também e já tornando todo o nosso processo aqui de desenvolvimento desse dashboard um pouco mais fácil. Primeiramente eu vou colocar um nome aqui, né? Vou colocar aqui, ó, dashboard Google Ads, né?
colocar aula aqui para mim saber que é de uma aula isso aqui. Beleza. Aula dashboard Google Ads. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou fazer algumas configurações que são globais, tá? Então, o que é uma configuração global? É uma configuração a nível de tema. Ou seja, ele vai influenciar todos os elementos, todos os componentes do nosso dashboard. Por que eu gosto de fazer isso, tá? Primeiramente, é para padronizar alguns aspectos, né, que o Looker Studio permite que a gente configure e também para evitar retrabalho, né, para evitar de ficar configurando cada um dos componentes que eu adiciono ali ao longo do projeto. Então, eu já faço isso para que a gente poupe tempo, poupe retrabalho também e que o nosso projeto também se mantenha dentro daquele padrão visual que a gente deseja. Então, para isso, eu vou acessar aqui tema e layout, tá? Você também pode acessar por aqui, ó, arquivo, tema e layout, tá bom? Vou clicar aqui, ele vai abrir essa janela aqui pra gente e eu vou até a aba layout. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui na visibilidade do cabeçalho, eu vou colocar inicialmente oculto. Depois eu vou demonstrar certinho como que isso vai funcionar. A navegação eu vou colocar à esquerda, apesar de que a gente não vai trabalhar menu nesse projeto, mas vou manter dessa forma aqui. Vou tirar essa opção aqui com margem, ó, tá vendo? Ó, que ele deixou aqui a nossa folha, né, dentro desse quadro branco que a gente tem aqui para desenvolver o nosso projeto. Se a gente tira isso aqui, ele simplesmente faz uma continuação ali, eu acho mais interessante sempre trabalhar dessa forma. E também eu vou colocar aqui para ele ajustar a largura da tela, tá? Então o nosso dashboard vai ficar ajustável de acordo com a tela que a gente estiver observando ele. Lembrando que não é responsivo, tá? O Looker Studio ele não trabalha com responsividade, mas sim ele se ajusta à tela que a gente está, ao dispositivo que a gente está visualizando no nosso dashboard. Um pouquinho mais para baixo, eu vou mudar aqui para widescreen, paisagem, tá? Vou deixar nesse formato aqui, que eu acho mais interessante, e vou descer um pouquinho mais e também eu gosto de trabalhar no formato grid aqui, tá? Então vou ligar aqui grade, vou colocar aqui 10 pixels a nossa grade, tá? Eu acho que fica melhor quando a gente trabalha com grade, porque a partir do momento que a gente consegue alinhar os nossos elementos e também mover esses elementos, eles vão, né, de 10 em 10 pixels, então a gente consegue fazer essa parte da padronização visual de uma forma muito mais interessante. Bom, nessa parte aqui são essas as configurações que eu vou fazer. Vou voltar aqui para tema. Vou escolher um tema aqui inicialmente para a gente trazer, né, como um padrão visual. Eu gosto de começar por esse aqui na maioria das vezes, tá? Então selecionei esse tema aqui e vamos dar uma espiadinha aqui na nossa referência. Inclusive ele é também bastante parecido com esse aqui, né? Mas a gente vai fazer algumas alterações ainda nesse tema. Para isso, eu rolei a página aqui para cima, pode ver que ele falou, ó, que nosso tema atual é esse que a gente acabou de selecionar. Eu vou clicar em personalizar. Quando eu clico em personalizar, ele abre várias opções aqui que eu já consigo definir para que eu não tenha que, a cada componente, ficar definindo isso, tá? Então a primeira opção que ele traz aqui para a gente é da gente alterar a cor do plano de fundo do nosso relatório, tá? Quando a gente alterou o tema, ele alterou, né, esse plano de fundo, assim como várias outras padronizações de cores aqui. E no nosso caso, lembra que a gente tinha salvo uma referência aqui? Então, uma das formas mais fáceis da gente configurar algumas questões aqui sobre a paleta de cores do nosso projeto é a gente trazer isso para dentro do nosso dashboard e extrair então umas cores para o nosso tema a partir daquela imagem. É muito simples de fazer isso, tá? Eu tô com essa imagem aqui que a gente está vendo, eu tô com ela salva aqui na minha mesa, tá? Então eu vou clicar e vou arrastar ela para dentro aqui do dashboard. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou colocar assim, ó, extrair tema da imagem, tá? Vou clicar isso aqui e ele vai me dar algumas opções. Acabei não gostando dessas opções aqui, então vamos não utilizar essa opção aqui porque não ficou legal. Então deixa eu ver se eu gerar mais uma vez, ele me traz opções diferentes. Ele está trazendo sempre as mesmas opções, né? Enfim, às vezes funciona, às vezes não funciona. Talvez se a gente pegar um espaço menor dessa imagem aqui, ó. Já vou fazer aqui rapidão. Então deixa eu puxar aqui, ó, a imagem que eu acabei recortando somente uma parte aqui, tá vendo, ó, desse gráfico aqui, que eu acredito que ele vai conseguir tirar uma base um pouquinho melhor. Então vou deletar essa aqui, estou mostrando aqui na íntegra para você, porque pode ser que às vezes ele funciona, pode ser que não, né, que ele chegue naquele resultado. No meu caso aqui, eu estou buscando esse fundo mais escuro, enfim, né, mas que ele traga também esse tom de azul e esses outros tons um pouco mais claro aqui. Vamos clicar de novo em extrair da imagem.
Infelizmente ele não conseguiu aqui entender o que a gente quer, mas tudo certo. Vamos fazer isso aqui do jeito que a gente consegue aqui com as opções que a gente tem. Então vou voltar lá em tema e layout, tá? Aqui no tema eu vou vir em personalizar, plano de fundo, e aí eu vou adicionar uma nova cor aqui, né? Infelizmente aqui a gente não tem aquele conta-gotas, né? Mas eu tenho uma extensão aqui que a gente consegue usar. Vou clicar nela aqui, ó. E vou pegar essa cor aqui de fundo, tá? Deixa eu só dar um... Vou clicar aqui agora, ó. Vou dar um aproximar aqui. Então você já vai vendo aí como que a gente consegue utilizar os recursos no dia a dia, tá? Porque eu quero pegar essa cor de fundo aqui, ó. Tá? É específico aqui no cantinho, ó. Que é uma cor um pouco mais escura. Copiei, ele pegou aqui para mim o código hexadecimal, agora eu vou colar aqui, ó, pode ver que ele já trouxe, tá? E vou dar um concluído aqui. Então nesse momento, o Looker Studio já tem aqui na cor de fundo, né, essa cor que eu acabei de selecionar, tá? No dashboard inteiro, no relatório inteiro aqui. Beleza, depois disso vamos ver mais algumas opções, aqui por enquanto a gente não vai mudar nada. Cor da fonte principal, aqui a gente já pode definir. Então o que a gente poderia fazer aqui, né? Definir como um branco. O nosso fundo está mais escuro, então vamos contrastar bastante. A nossa cor da fonte principal vai ficar como um branco aqui. Posso escolher qual que é a fonte que eu quero utilizar também. Nesse caso ele vem como a Roboto aqui, né? Por padrão. Eu acho legal essa fonte, acho ela bem clean, bastante objetivo também. Então vou manter essa fonte aqui. Depois disso, a gente consegue também aqui fazer mais algumas definições a nível do componente, tá? Então, por exemplo, o plano de fundo e borda do componente. O que é isso? Se eu adicionar, por exemplo, aqui qualquer componente, eu vou pegar esse gráfico de total aqui como um exemplo, ó. Tá? Se eu colocar aqui, vamos voltar lá em tema e layout, personalizar, aqui nessa opção. Se eu colocar aqui, por exemplo, um vermelho, olha só, ele pegou o espaço de todo aquele componente e colocou um plano de fundo nele. Normalmente, eu gosto de deixar isso aqui definido como transparente, tá? Só que se a gente observar o nosso projeto aqui, em cada componente, ele sempre tem aqui como se fosse uma cor um pouquinho mais destacada, tá? A gente pode fazer isso a nível do próprio componente ou utilizar, por exemplo, um retângulo para colocar abaixo dos nossos gráficos. É a forma com que eu prefiro trabalhar, então eu vou fazer dessa forma. E aí como que eu faço então para deixar esse componente transparente, né? Vou clicar aqui, ó, e vou clicar aqui nessa opção, que no caso já está selecionado. Ó, lembra? Se eu deixar assim ele vai adicionar uma cor. Eu poderia inclusive colocar a mesma cor do plano de fundo, mas nesse caso eu prefiro deixar ele transparente, que fica mais prático, tá? Outra coisa que eu gosto de definir e eu quero que você observe aqui, ó, é que todos os nossos objetos aqui, nessa referência que a gente tem, eles possuem os cantos arredondados, eles não possuem os cantos com a quina viva, né, que a gente fala, né? Ou seja, não é reto aquela parte onde encontra ali os cantos. Então a gente já pode definir isso aqui também a nível global, para que toda vez que a gente adiciona um componente novo aqui no nosso projeto, ele já vem com esse arredondamento e todos eles ficam padronizados também. Então não preciso ficar cada componente indo lá e definindo isso aqui. E se eu quiser que algum componente tenha um aspecto diferente disso, eu vou conseguir fazer isso a nível de componente. Então vou te dar um exemplo. Aqui, ó, a gente tem um arredondamento leve. Já aqui, por exemplo, se a gente for imitar um botão como esse, a gente já tem um arredondamento mais 100% ali, né? Ele é 100% redondo nas bordas. Então a gente vai conseguir pegar somente esse componente e fazer essa configuração, tá bom? Vamos lá. Aqui no caso eu vou colocar como 10, eu acredito que vai ficar legal, já poderia testar isso aqui na verdade, né? Porque se a gente colocar aqui, ó, um plano de fundo, ó, vou até fazer isso a nível de componente para você ter uma ideia, ó. Plano de fundo aqui, ó, vamos lá, ele deveria estar como transparente, deixa eu ver se ele salvou, mas eu vou colocar uma cor mais gritante aqui, ó, para você ver que ele já deixou arredondado, acho que 10 está legal por enquanto. Depois, se eu precisar, eu volto lá em tema e layout, refaço esse ajuste, né? E ele vai aplicar para todos os componentes. Então, por isso que eu gosto de trabalhar dessa forma assim. Eu fiz alterações aqui para testar como é que eu faço de uma forma rápida para voltar para as configurações padrões que eu já defini a nível de tema. Eu venho aqui em estilo, vou lá no fundo, né? na última opção e clico em redefinir para o tema do relatório. Então, ele já trouxe aqui para mim o padrão do meu tema.
Voltar em tema, personalizar e vamos ver quais são as outras opções que a gente tem aqui. No caso dessa referência que a gente está utilizando, você pode ver que ela segue uma linha um pouco mais flat, né? Ou seja, ela não trabalha a borda aqui nesses espaços. Deixa eu ver se eu consigo aproximar essa imagem um pouquinho. Consigo aproximar. Ó. Não está trabalhando nenhum tipo de borda, nem sombreamento, enfim, né? Então ele está num estilo mais flat mesmo, onde parece que os elementos se encaixam, né? Ou seja, esse elemento aqui ele está embutido ali no nosso background. Como a gente vai seguir também esse estilo, né, de design, a gente vai deixar borda aqui definido, né, como nenhum, enfim, vamos ignorar essa opção. Voltei com a minha imagem agora, que eu não tinha percebido que tinha parado aqui de filmar, né? Mas vamos lá. O que eu ia falar é o seguinte, se você quiser que no seu projeto já tenha uma borda, né, nos componentes, já quer deixar isso padronizado, o estilo dessa borda, enfim, como que você pode fazer? Primeiro, você vai escolher qual que é a cor da sua borda, tá? Nessa opção aqui, qual que vai ser a espessura que essa borda vai ter, tá? E como que vai ser essa borda, se ela vai ser sólida, tracejada, pontilhada, dupla, enfim, o estilo, né, dessa borda, tá bom? Se você quiser também definir que os seus componentes vão ter uma sombra na borda, você pode colocar como sim, né? Ou se você quiser que nenhum deles tenha, você pode colocar como não e aí ele vai ficar como padrão, ok? Beleza, mais aqui para baixo a gente tem o estilo de destaque, né? Que seria o nosso texto ali mais acentuado. Nesse caso aqui eu vou escolher esse tom de azul aqui. Antes eu preciso usar aqui a extensão para copiar essa informação. Vou pegar ele aqui agora, vou clicar aqui no mais, para colocar uma cor personalizada e vou dar um concluir. Plano de fundo do componente, aqui ele nos obriga a deixar a colocar um plano de fundo, então inicialmente qual que a gente vai colocar? Eu vou copiar a informação desse aqui, ó, tá? Então não é o mesmo do fundo aqui do background que a gente tem, é essa informação aqui, ó, que é a nossa segunda cor destacada aqui. Clico no mais, vou colar aqui a informação e vou dar um concluído, tá? Se eu quiser burlar isso aqui e deixar transparente, você pode reparar que eu posso selecionar como se eu fosse escolher uma cor e deixar 100% transparente aqui. Também dá certo, tá? Ok. Estilo da caixa de texto, a gente também pode fazer algumas definições. Então, por exemplo, aqui, ó, cor do preenchimento do componente de texto. Vou deixar transparente. Eu gosto de trabalhar nessa lógica da transparência, né, do plano de fundo dos componentes. Cor da fonte do componente, vamos manter o padrão, tá? Que é o nosso branco aqui, ó, nossa segunda fonte aqui. Estilo do link, né? Vamos pegar aqui o nosso azul. Eu vou ter que copiar de novo, porque infelizmente ele não salva aqui pra gente essa definição que a gente fez anteriormente, né? Mas tudo certo, vamos clicar aqui no mais. Vamos colar essa informação para ficar esse azul aqui, né? Esse tom de azul como padrão. E a cor do link aqui, né? Do link visitado no caso, eu vou colocar como esse azul mais clarinho que ele traz aqui pra gente, ó. Vou colocar esse aqui, ó. É um azulzinho bem clarinho, quase branco, né? Clico aqui no mais e vou colar aqui a informação. Concluído. Ok, aqui a gente tem outras opções, que seria a paleta de cores, você pode definir todas elas, né? Para a gente não gastar muito tempo aqui, inicialmente eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa informação aqui, por exemplo, ó, que ela está aqui, vou colocar essa mais clarinha, que a gente já definiu aqui no caso, tá? Que é essa aqui. E vou vir fazendo assim, ó, essa opção aqui, ó, tá? Só que aqui, na principal, eu quero colocar aquele azul principal que a gente colocou aqui, ó, tá? Que é esse aqui, corresponde a esse aqui da nossa referência. O segundo aqui a gente pode colocar como esse. Não ficou muito contrastado, né? Mas inicialmente vamos manter assim. Depois, se a gente perceber que vai precisar de algum ajuste ali no gráfico, a gente consegue alterar essa opção também. Aqui tem mais algumas configurações, como o padrão de estilo do gráfico, né? A gente poderia colocar uma borda em cada uma das barras ali, enfim, do nosso gráfico. Não acho muito interessante, vou deixar isso aqui como transparente mesmo. Você pode definir aqui o contraste, né? Se nenhum, baixo, médio, alto, vou deixar em médio por enquanto. Estilo da grade do componente, tá? Então quando a gente coloca, tá vendo que aqui, ó, na nossa referência a gente tem uma gradezinha, né? Uma linha de referência aqui, ó. Acho que eu não consigo mais aproximar, mas talvez vai dar para ver aí no vídeo, tá? Que a gente tem essa opção.
Eu vou adicionar um gráfico aqui, que é o gráfico de... Deixa eu ver, vamos colocar um de tabela aqui, ó. Fica mais fácil da gente ver isso, ó. Tá vendo, ó? A cor aqui das linhas, apesar de que esse aqui não vai dar. Vamos colocar um... deixa eu lembrar. Pode ser um gráfico de barras mesmo. Vou colocar um gráfico de barras. Você já vai perceber, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Isso aqui seria a grade do componente, tá? Não é a grade do nosso tema aqui, do nosso projeto, que está aparecendo lá no fundo, essas bolinhas que você está vendo aqui de 10 em 10 pixels. É a grade do próprio componente aqui. Então, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de já deixar definido uma cor que ela fica bem sutil ali, e se em algum componente eu não quiser utilizar essa opção, eu simplesmente vou lá e desativo. Então, vamos lá. Qual que vai ser a cor que a gente vai pegar para essas nossas linhas, então? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó. Então eu vou voltar lá em tema, personalizar. Deixa eu achar aqui a opção. Aqui, cor da grade. E aí eu vou clicar aqui, na verdade eu vou pegar aqui, ó, pra gente pegar uma cor aqui de referência, tá? Que vai ser essa cor aqui. Que ela tá um pouquinho, tem um brilhozinho aqui nessa imagem, ó. Então eu acredito que ela já vai ficar uma cor que se destaca bem pouco ali, né? Do nosso gráfico, ó. Pode ver aqui, ó. Ele fica bem sutil, fica essa linhazinha aqui. Se a gente entra no modo de visualização, dá para ver um pouco melhor, tá vendo, ó? Então acaba não destacando muito do fundo. Aí talvez você está se perguntando, Samuel, mas parece que tá ficando tudo muito igual, não tá destacando, né? Calma aí que a gente já vai configurar tudo no nosso projeto, vai fazer sentido, tá? Por enquanto, só acompanha aqui que aí você vai tirando os insights e você vai ver que no final vai dar tudo certo. Vamos lá. Estilo da alteração positiva e negativa. Por padrão ele vem, né, esse verde, eu gosto de utilizar esse verde um pouquinho mais sutil, e aqui o vermelho também, tá? Ele está na segunda linha de baixo para cima. Ou seja, toda vez que a gente colocar uma comparação, né, uma comparação de período, por exemplo, o nosso investimento, como que ele está comparado ao período anterior, né? Se a gente colocar, por exemplo, 30 dias, como que ele está comparado aos últimos 30 dias, aos 30 dias anterior daquele período que a gente está analisando. Se for positivo, ele vai aparecer o verde, se for negativo, ele vai aparecer o vermelho. Em alguns casos, principalmente indicadores de custo por clique, custo por conversão, enfim, a gente tem que inverter essa ordem. Daí a gente faz isso diretamente lá no gráfico, tá? Mas as cores a gente já coloca aqui para ele deixar como padrão também. Aqui a gente já pode configurar como que vai ser a amostragem do cabeçalho dos nossos gráficos, se a gente vai mostrar ao passar o mouse, né, que é o que vem por padrão, se a gente não vai mostrar ou se a gente vai mostrar sempre. Então nesse caso eu vou deixar como ativo mostrar sempre, tá? O que é o cabeçalho? É essa parte aqui que a gente vê aqui, ó, que tem algumas opções aqui, depois a gente vai explorar um pouco mais isso. Deixa eu voltar lá, tá? Eu vou deixar ele como mostrar sempre e já vou definir uma cor aqui para ele que vai ser essa cor mais clarinha, né, mais próximo ao branco aqui. Deixa eu só garantir que a gente pegou a cor certa, tá? Eu vou pegar ela, vou copiar ela aqui mais uma vez, vou clicar aqui no mais e vou colar. Tá bem certinho, era essa cor mesmo. Depois disso, para concluir as nossas configurações aqui a nível de tema e layout, a gente poderia definir o nosso estilo de navegação, né? Qual que é a cor da fonte, né? Na navegação, no caso do link selecionado ali, da página selecionada, a cor da fonte da navegação, o estilo do texto também e o cenário disso. Onde que isso aqui se aplica? Se a gente tivesse mais de uma página aqui no nosso projeto, que não é o caso, ele iria aparecer um menu aqui na lateral. Deixa eu até adicionar mais uma página só para demonstrar, ó. Tá vendo, ó? Então essas configurações elas vão impactar aqui. Pode ver que lá está selecionado o azul como página selecionada, ó. Vou trocar de página, tá? E tá o branco também como a opção da página não selecionada. A gente pode alterar essas configurações justamente nesse espaço aqui. Então, por exemplo, se eu colocasse um vermelho aqui, ó, já ficaria vermelho ali, tá? A cor do cenário também, a gente pode trazer o mesmo a mesma cor aqui do nosso layout, né? Ele já se adapta aqui também, tá? Trazendo uma leve diferença ali. Então, assim, são tudo opções que você aplica a nível de tema e a nível de layout, e a partir de agora facilita todo o processo de desenvolvimento aqui do nosso projeto.